Meus amados irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua presença, você que é inscrito, pela sua companhia, tá bom? Meus queridos, nesta manhã estarei trazendo, estarei compartilhando com você que me ouve uma das minhas experiências que eu já tive com o mundo espiritual. Já tive muitas experiências muito profundas, ao qual ainda não contei aqui no canal. Quando o Senhor, na medida que o Senhor for me permitindo, primeiro eu tenho que orar, buscar a direção de Deus se é o tempo. Na medida que o Senhor for me permitindo falar, eu estarei aqui compartilhando com vocês, tá bom? Estarei compartilhando hoje com você que me ouve uma das minhas experiências, que eu já tive com o mundo espiritual. Mas antes, eu quero estar lendo aqui no Salmo, um salmo bastante conhecido, Salmo 91. Estarei lendo apenas o verso 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, uma certa vez, eu e uma grande amiga, que até hoje somos amigas, graças a Deus, e ela sempre foi aquele tipo de amiga que, quando eu falava assim, vamos fazer uma campanha de tantos meses, ela falava, vamos, Dani. Sabe aquela amiga espiritual que sempre tá ali do nosso lado para o que der e vier? Assim era a minha amiga. E eu me lembro que um certo dia a gente foi para a nossa igreja, que ficava mais ou menos uma meia hora a pé, que a gente morava na zona rural, e a congregação, a Assembleia de Deus, onde a gente congregava, ficava numa pequena vila, meia hora a pé para chegar lá. E quando a gente chegou lá, meus amados, eu me lembro que a gente foi na casa de uma irmã, e essa irmã, ela estava no processo de libertação. Ela aceitou Jesus, estava no processo ali, só que ela, no seu passado, ela havia tido pacto, com o mundo das trevas, ela servia a eles. Então, para você aí que já teve experiência assim, com o mundo espiritual, lidar com pessoas que estão no processo de libertação não é nada fácil, porque uma pessoa que outrora era servo de Satanás e vem para Jesus, aqueles demônios e Satanás é uma briga, eles não querem abrir mão daquela pessoa, é uma batalha. Então, por mais que a pessoa venha para Cristo, mas eles ficam lutando, eles não abrem mão fácil. Então, o que aconteceu? Sempre eles vinham e voltavam, esses espíritos. E uma certa vez, nesse dia, quando a gente passou na casa dessa pessoa, eu me lembro que ela sempre com uma voz assim muito animada, sempre uma pessoa para cima. E quando a gente chegou na porta, que eu chamei pelo nome dela, ela respondeu com uma voz bem embargada, sabe? Uma voz triste, de dor. E eu me lembro que da porta eu perguntei, vai tudo bem? E ela falou, eu não estou muito bem porque estou com uma dor insuportável na perna. E na medida que ela vinha da porta do fundo andando na nossa direção, ela não conseguia levantar a perna. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, minha filha, ore e repreenda, é espírito maligno. E naquele momento, eu da porta, eu perguntei para ela, a irmã aceita a gente fazer uma oração? E ela falou sim. Quando ela ouviu, meus amados, a palavra oração, ela começou a querer passar mal. E ela começou a querer cair. Naquele momento, eu olhei para minha amiga e a gente correu, segurou ela. Ela era um pouquinho pesada, E a gente segurou ela. E naquele momento, a gente começou a orar.
E eu colocava as mãos na cabeça dela e orando e repreendendo. Depois da oração, ela voltou ao normal. E quando terminou a oração, eu falei para ela: cadê a dor? Ela falou assim: irmã, desapareceu. E começou a chorar de alegria. Eu fui curada, irmã, a dor desapareceu. Já não estou sentindo mais nada. E começou a se alegrar. Naquele momento, eu pedi para ela sentar em um banquinho que havia perto assim da janela, né? E naquele momento, o Espírito Santo falava comigo: minha filha, vá para o centro da casa, no meio da sala, abra a Bíblia no Salmo 91 e leia todo o Salmo 91. Naquele momento eu pedi permissão a ela, fui para o meio daquela sala e comecei a ler o Salmo 91. Meus amados, a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Você nem imagina o poder que há na Bíblia Sagrada. O Salmo 91, ele é um salmo muito poderoso, meus amados, no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Não que os outros não sejam, mas o Salmo 91, ele é um salmo de proteção e livramento espiritual. Os demônios não suportam. E enquanto, meus amados, eu lia ali o Salmo 91, quando eu cheguei no meio do salmo, eu percebi que ela deu uma olhada para a janela. E naquele momento eu me arrepiava, só que eu não sentia medo. E quando terminou o salmo, eu sentei do lado dela e comecei a perguntar como ela estava se sentindo, por que ela olhou para a janela. E ela começou a descrever para mim. Ela falou assim: minha irmã, enquanto a irmã estava lendo o Salmo 91, no meio da sala, veio um homem aqui da janela e falou no meu ouvido para mim acompanhar ele. E enquanto ele vinha da janela, outro já chamava pela porta do fundo. E aí eu comecei a perguntar: mas quem era essa pessoa? A irmã conhece? E ela falou assim: não, essa pessoa sim, eu conhecia sim, só que ele já morreu. Naquela época, né, ela falou, tem 7 anos que ele morreu. Eu olhei para minha amiga assim, já começando a entender. E naquele momento eu falei: tá, mas qual foi o tipo de morte que essa pessoa morreu? E ela começou a descrever. Foi uma morte assim, muito trágica. A coisa mais macabra que você conseguir imaginar foi a morte daquele homem. E naquele momento eu entendi que era demônio. E naquele momento o Espírito Santo falava comigo: minha filha, vai para o meio da sala e levanta um clamor, mas ore mesmo, com muito poder, com muita autoridade. Meus amados irmãos, eu digo para vocês e afirmo, naquele momento, quando eu levantei, me posicionei no meio da sala daquela mulher, e ali de olhos fechados, de mãos levantadas, a minha amiga do outro lado intercedendo, ali, enquanto eu estava orando, eu senti aquela sala cheia. Parecia que havia uma multidão de pessoas em volta ali de mim. E eu sentia que eles queriam me tocar. Eu sentia as mãos passando perto de mim assim, ó, várias mãos. Só que na medida que eles vinham querendo me tocar, eu sentia uma proteção espiritual em volta de mim, como se fosse uma luz, que eles não conseguiam tocar, por mais que eles estavam querendo, tentando. E naquele momento eu não sentia medo, porque coisa maravilhosa, meus amados, é servir o nosso Deus. Coisa maravilhosa, porque há uma proteção espiritual na nossa vida. Estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Louvado seja Deus, nós não precisamos temer o mal. E naquele momento eu me arrepiava dos pés à cabeça, só que eu não sentia medo. É porque a presença naquela sala era muito diabólica. No final da oração eu expulsei aqueles espíritos daquela casa. Terminando a oração, a sala já estava leve. Eu já não sentia mais aquela multidão. Quando terminou a oração,
aquela irmã começou a descrever para mim, falou: irmã, sabe, eu vou te contar algo. Que a irmã falou de orar por mim. Eu falei: sim. Ela falou: então, a sala estava cheia. Havia uns homens muito alto, forte, bonito. E havia umas mulheres. E começou, meus amados, a descrever aquelas pessoas para mim, detalhe por detalhe. E ela falou assim, tinha uma mulher que era alta, muito bonita, do cabelo preto, liso, uma roupa muito chique assim, e ela chegava sorrindo para mim e veio como se ela quisesse me dar um soco. Na hora eu apaguei. Foi na hora que a irmã orou por mim. Mas agora já não está mais aqui, irmã. Aí, naquele momento, meus amados, a gente ali, eu e a minha amiga, a gente foi, né, para a igreja e ela ficou, né? E a gente combinou com ela. Nos encontramos mais tarde no culto, na igreja. E quando chegou o horário do culto, ela chegou contando um acontecimento para a gente. E ela falou assim: irmã, sabe aquele momento que vocês oraram lá em casa? Eu falei: sim. Então, irmã, sabe aquele momento, assim que vocês saíram de lá, havia um vizinho do lado, olha só, meus amados, havia um vizinho do lado, né? Ele assim com a vida destruída, a família havia ido embora, né? Estava sozinho, afundado na bebida, né? Escravizado. E ele estava dormindo na casa dele, a casa toda trancada, não tinha ninguém com ele. E ele, de repente, a gente escutou o grito dele na casa. E ficava logo do lado, encostado. E a gente foi ver e perguntar o que havia acontecido. E aquele homem começou a descrever, irmã, para a gente, que ele estava dormindo no quarto, bêbado, e ele sentia ali dormindo que havia uma multidão de pessoas dentro do quarto que ele estava. E ali aquelas pessoas olhando para o rosto dele. E ele dormindo, ele começou, irmã, a ficar incomodado. Quando ele abriu o olho, havia uma multidão dentro do quarto, várias pessoas. Irmã, e as pessoas que ele descreveu eram as pessoas que eu vi aqui na sala de casa, irmã. Então, diz que ele, quando viu aquela multidão dentro do seu quarto, ele pegou um facão e começou a brigar e cortar para lá e cortar para cá e de repente desapareceu. Aí então, olhei para minha amiga, ela olhou para mim assim com aquele olho estatalado e eu falei: demônios. Então, meus amados, você que está me ouvindo, que você não crê no poder da palavra de Deus, aqui está a prova. Essa é dentre algumas das experiências que eu já tive. Já tive outras muito profundas, que com a permissão do Senhor, um dia eu estarei aqui compartilhando com vocês. Você que me ouve, que não crê no mundo espiritual, ele é real. Os demônios estão aí. Satanás, ele não cansa. E você, o que você tem feito da sua vida? Você está na presença do Senhor? Você já aceitou Cristo como seu Senhor, como seu Salvador da sua vida? Você está no esconderijo do Altíssimo? Você está descansando na sombra do Onipotente? Proteção espiritual, soar em Deus. Se você é uma pessoa que não tem a Cristo e que você não está na presença de Deus, saiba que esses espíritos, eles têm livre acesso à sua vida. São palavras fortes, não é verdade? Mas essa é uma realidade. E eu não posso esconder isso aqui de você. Então venha para a presença do Senhor, tá bom? Porque só Deus para nos guardar e nos proteger da fúria de Satanás e seus demônios. Melhor é estar com Deus do que estar com o inimigo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida. Em breve estarei novamente compartilhando mais uma experiência sobrenatural com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na presença do Senhor.